Boa tarde, meu nome é Nicole e eu, juntamente com o meu grupo, cujas pessoas são Guilherme Souza Lima, Kathleen Cauane Silva, Ana Beatriz, Sara Gabriele e Isadora Cirqueira, vamos estar falando sobre o realismo. E eu vou introduzir falando o que o realismo ele representou na história. Bom, o realismo ele é um movimento artístico que ele buscou objetividade e dar um olhar crítico sobre a sociedade. E isso foi no final do século XIX. Com diversas formas de manifestação, a arte realista ela teve grande importância tanto na Europa quanto no Brasil. Na literatura, autores como Gustavo Flaubert e Machado de Assis, eles são considerados como uma leitura obrigatória para quem pretende compreender esse movimento que é o realismo, onde o mesmo ele surgiu como uma onda de oposição à subjetividade do individualismo na tendência artística anterior, que era o movimento do romantismo. Com a intenção de fazer uma arte com a representação fidedigna da realidade, escritores, pintores, músicos, artesãos, eles privilegiaram a objetividade em suas obras. Então, eles davam a autenticidade, a veracidade das situações cotidianas. Bom, e como um dos exemplos que eu falei dos autores, Gustavo Flaubert, ele foi o escritor que teve a primeira obra considerada realista, que foi a Madame Bovary. Boa tarde, eu me chamo Sara Gabriele e eu vou falar sobre o contexto histórico do realismo. Bom, o realismo ele surgiu na segunda metade do século XIX e ele foi essencialmente uma reação ao idealismo da literatura romântica. Bom, o continente europeu ele vivenciou a chegada da segunda revolução industrial, que trazia consigo uma grande urbanização massiva. Bom, o trabalho e o crescimento desordenado das cidades, além da sujeira proveniente dos resíduos da produção fabril, isso saltou o salto tecnológico associado ao desenvolvimento industrial, que proporcionou diversas descobertas e invenções que modificaram a maneira de como os cidadãos viviam, tais como a lâmpada elétrica, o rádio, o automóvel moderno, que ele era movido a gasolina. Bom, isso foi uma época de grandes transformações que revolucionaram a forma das pessoas que se relacionavam e entenderam a realidade ao seu redor. Bom, o modelo capitalista ele se intensificou e a classe burguesa passou a ter um maior poder na decisão, gerando assim a desigualdade social, com maior exploração das classes trabalhadoras expostas a longas jornadas de trabalho. Quando ocorreu a segunda revolução industrial e o crescimento da urbanização, assim como da poluição nas grandes cidades e demais problemas urbanos, como eu já tinha dito, os pensadores da época, artistas e escritores, eles foram influenciados pelos costumes e os acontecimentos ao redor e pelos acessos da sociedade. Assim, surgiu o movimento realista que reflete o seu tempo, na busca por uma linguagem mais clara e verossímil, e ao passo que se questiona os princípios e os padrões burgueses. Por esse motivo, é importante ressaltar que o realismo ele reage contra um determinado aspecto do movimento romântico e que o romântico e o romantismo ele não deixe de apresentar certo caráter realista, principalmente no que toca à descrição dos cenários e costumes. E é isso. Boa tarde, me chamo Cauane e agora eu vou falar sobre o realismo na Europa. Inicialmente, na França, o realismo ele se consolidou em 1857, a partir da publicação da obra do autor Gustavo Flaubert, que a sua obra Madame Bovary. Essa obra ela foi bastante criticada na época porque ela encarava as problemáticas sociais e os costumes da burguesia, tais costumes que antes eram encobertados por romancistas, por líricos, entre outros. Além também de fazer uma crítica
a idealização do amor do romance, porque ele citou sobre jogos de sedução, de adultério, casamentos com instituições falidas e entre outros. Já em Portugal, o realismo ele se consolidou em 1865, a partir da questão Coimbra. Mas o que foi essa questão Coimbra? Bom, a questão Coimbra, ela foi como se fosse um duelo entre romancistas e realistas. O romancista Feliciano de Castilho, ele acabou que fez uma crítica a Antério de Quental, que era um realista, falando que essa geração ela careciava de bom gosto e de senso estético, ou seja, era mais uma coisa visual, era uma coisa mais estética. E em contraposição, o Quental, ele acabou escrevendo sobre os ideais do movimento realista e acabou também falando muito sobre a liberdade de expressão, o que se deu ele por vencido, assim dizer. Então essa questão Coimbra, ela foi um grande marco literário que consolidou o realismo, porque a partir daí várias escolas foram abordando escritores do realismo, as obras elas foram sendo realistas, foram abordando o realismo. Então, essa questão Coimbra foi um dos marcos mais importantes para a consolidação do realismo na Europa. Bom, boa tarde, eu sou o Guilherme, vou falar um pouco sobre o realismo no Brasil. E ele surgiu por volta dos anos de 1881, onde o país ele passava por um processo do abolicionismo, que era um movimento que tinha surgido na Europa, mas que promoveu o fim da escravidão no Brasil por volta de 1888. E na mesma altura também ocorria a Proclamação da República, em 1889. E é esse o cenário que foi influenciado também não só pelo abolicionismo e realismo, mas também como o positivismo, o socialismo e até mesmo o marxismo, que se desenvolvem ao longo do século de 1800. E um exemplo desse realismo no Brasil são as Memórias Póstumas de Brás Cuba, que é o primeiro romance realista de Machado de Assis, e essa obra ela inaugurou o realismo no Brasil, em 1881 também. E é narrada por Brás Cubas, que é o narrador personagem, que após a sua morte ele decide reescrever as suas memórias. E com muitos capítulos curtos e de forma da trajetória desde o seu nascimento até sua morte, tendo o fio condutor de relacionamento extraconjugal com sua Virgília, que é casada, no caso, com o Lobo Neves. E com a realidade da tensão política que estava presente no Brasil nessa mesma época, que levou às questões como a abolição da escravatura, mas também da proclamação da República, o Machado de Assis ele se viu ali na necessidade de abordar todo esse contexto, mas de forma realista, e não de forma idealizada, como vários autores faziam na época. E daí surgiu o nome do realismo, que era tratar de forma evidente a todos os acontecimentos que estavam presentes dentro de uma determinada época, que no caso foi em 1888 e 1889. E assim, o autor ele também ironiza, no caso, os costumes dos burgueses, que era da elite do Rio de Janeiro, da sua época. E quando ele também criticava a hipocrisia, mas também a futilidade da divisão de classes. Mas como a burguesia ela ostentava com a grande quantidade de capital e como isso influenciava nas demais classes sociais e influenciava também na desigualdade social. Fatores esses que foram muito importantes para o desenvolvimento da escravidão, mas que foram fundamentais para a redução na abolição da escravatura. Olá, boa tarde, eu sou a Ana Beatriz e irei falar sobre as características do movimento literário realismo. Bom, o realismo ele busca valorizar a objetividade e os fatos, buscando retratar a realidade de uma maneira mais crua e honesta. Então, os autores eles vão ser mais imparciais e objetivos e vão descrever situações típicas daquela época, muitas vezes mostrando o lado negativo da sociedade, como o adultério, a miséria, a hipocrisia. Já a linguagem do realismo ela é uma linguagem mais culta e estilizada, buscando elegância e precisão na escrita. Além disso, os autores eles vão recorrer à ciência para explicar o comportamento social e humano. E os personagens eles vão ser abordados de uma maneira mais psicológica, sendo vistos como produtos por conta da sua realidade e suas experiências de vida. No Brasil, esse realismo ele surge como uma inversão do romantismo, porque ele vai colocar o foco no homem e no seu cotidiano, o que é totalmente a ideia contrária do romântico.
Os personagens e o ambiente vão ser mostrados de uma maneira mais detalhada e vão buscar proporcionar uma ideia maior da narrativa, né, da atmosfera do contexto social que era o Brasil no século XIX. E essa ênfase no homem e na crítica social vai refletir por conta dos desafios que eram enfrentados naquela época, que foi marcada pela abolição da escravidão. Em contrapartida, o romantismo em Portugal, ele direciona suas ideias ao combate ao romantismo e ele também tem uma crítica voltada para a burguesia, a monarquia e para o clero, revelando ali um outro movimento literário, só que com outros contextos históricos e suas próprias especificidades. Em suma, o realismo, ele retrata a realidade verdadeira, sem romantismo, sem idealizações, e vai ter críticas à hipocrisia da sociedade burguesa, que ignorava os problemas dos demais, enquanto ele utiliza uma linguagem mais refinada e uma abordagem psicológica dos personagens. E aí... Boa tarde, meu nome é Kézia e eu fiquei de falar sobre os principais autores do realismo. Machado de Assis, ele é o único escritor, de fato, realista, já que muitos escritores nacionalistas decidiram se filiar ao naturalismo no final do século XIX. No entanto, os dois estilos eles apresentam traços em comum, pois ambos são antirromânticos e privilegiam a razão e fazem crítica sociopolítica. Além do Machado de Assis, podemos citar outros autores do realismo, sendo eles Raul Pompeia, Xavier Marques, João Lúcio, Júlia Lopes, Aloísio de Azevedo e Arthur de Azevedo. Olá, professora, meu nome é Isadora Cirqueira. Dando continuidade à nossa apresentação por meio desse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre duas obras escolhidas de Machado de Assis para com o realismo. Bom, eu vou começar falando sobre a obra chamada Quincas Borba, de Machado de Assis, que ele retrata muitas questões sociais, como falsidade, traição, inimizade, muita questão de poder, muita questão de mentira, interesse e entre outros. Basicamente, essa história, ela fala de um homem chamado Rubião, que ele era um professor, onde ele recebeu a herança de um amigo falecido, chamado Quincas Borba, o nome da obra, e ele só tinha um dever, que era criar o cachorro desse amigo. E aí, Rubião, tendo essa missão de cuidar do cachorro do amigo falecido, ele já com a herança, já rico, resolve se mudar para o Rio de Janeiro. Que é aí que ele se aproxima de dois amigos, chamados Sofia e Cristiano, um casal de amigos. Só que eles não são tão amigos assim, eles pensam em explorar Rubião, por questão de ter muito dinheiro. E aí que entra aquele conteúdo, da falsidade, do interesse, que eles começam a explorar Rubião, e aí começam a enlouquecer Rubião. Rubião começa a supor coisas que não existem, inclusive ele começou a se considerar um imperador francês. Na obra mostra esse processo, mostra o processo de Rubião enlouquecendo de certa forma. Ele começa a ser explorado, enfim, engloba várias questões. A segunda obra que eu escolhi é a chamada Memorial de Aires, que foi a última obra escrita por Machado de Assis e a única que ele retrata coisas que já aconteceram, É uma forma de memórias escritas no livro e ele retrata muitas coisas que aconteceram nos anos de 1888 e 1889, que no caso foi a abolição da escravidão, da escravatura, no caso, e a proclamação da República. E ele retrata esses fatos como memórias, E aí esses temas do livro relacionados ao realismo falam sobre morte, abolição, solidão, velhice e outras características, que englobam em relação à abolição da escravatura e a proclamação da República. A primeira obra que eu mencionei, ela foi publicada em 1804, por Machado de Assis, e já a segunda obra que eu mencionei, que não foi o Memorial de Aires, que foi escrita pelo conselheiro Aires, nos anos de 1888, ela só foi publicada em 1908. E é muito importante falar também que muitas pessoas, elas enxergam esse livro, que no caso é um diário memorial, como questões, características autobiográficas. Mas não, são apenas cogitações que meio que finalizam
essas histórias legadas pela nossa literatura. O realismo ele tem muitas questões importantes a serem aprendidas, que eu acho que na literatura faz com que isso seja mais compreendido pela gente. Muitos exemplos e questões podem fazer a gente refletir sobre essa questão do realismo.